Olá, pessoal. Bom dia para todos. Bom Excelente dia. sábado. Bom dia, professor. Bom dia, Vandir. Bom dia, Márcia, Laura. Muito bem, vamos lá. Estamos mais um seminário hoje, né? Praticamente o nosso último seminário agora do Bom Dia, Jaqueline. Nosso último seminário do ano. Vamos falar sobre um tema interessante, porque a gente encerra o ano falando sobre fetichismo. Acho que vai ser bem legal, assim, para a gente se divertir um pouco também com o tema e refletir um pouco sobre a ideia do fetichismo também dentro da obra do Freud. E, naturalmente, eu estava até aqui pensando aqui, né, esses dias que eu estava preparando, estudando, falando assim, quanto é um texto aparentemente curtinho, mas um texto bem intrigante, porque ele traz algumas conotações que deixam questões para a gente pensar, para a gente refletir, para sabe, tirar a gente daquela zona de conforto e é bem bacana. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer hoje, para esse primeiro momento do nosso encontro, desse nosso ciclo, eu vou trazer ideias centrais do texto, vou trazer mais ou menos por onde o texto caminha, o que ele traz de mensagens, de reflexões gerais, e depois a gente tenta discutir isso mais com um olhar para a prática clínica, olhando para a nossa escuta como psicanalistas, como futuros psicanalistas, e a gente conseguir, de alguma forma, trazer uma aproximação, entender como aplicar esse conhecimento na clínica psicanalítica. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Me dê um instantinho. Uhum. Não vai precisar. Imagino que vocês já estão vendo a minha tela. Perfeito. A gente começa com, né, esse fetichismo, esse artigo freudiano de 1927. Acho que tem uma importância nesse sentido em relação ao fetichismo e à data desse artigo, porque ele já está ali num segundo momento ali das construções teóricas do Freud, né? A gente fala que é uma fase muito importante no próprio desenvolvimento da teoria psicanalítica. Então, digamos que foi uma fase de muitas revisões teóricas, revisões dos fundamentos da psicanálise, portanto, é um texto interessante também nesse sentido. Nesse texto, Freud discute o fenômeno do fetichismo. Ele começa fazendo essa discussão, falando, né, do fetichismo nos homens, né, era o que aparecia com um pouco mais de frequência dentro da clínica, destacando a análise de casos nos quais os indivíduos escolhem objetos fetichistas como substitutos simbólicos para o órgão genital feminino, em particular o pênis da mãe. Então ele traz isso de uma forma interessante o texto, porque ele vai mostrando por quais caminhos transitam essa ideia do fetichismo, né? De alguma forma, o Freud vai levando a gente a pensar que o objeto, né, esse substituto simbólico desse órgão genital feminino, como se fosse o pênis da mãe, tem muito a ver com o simbólico da castração e com o simbólico que a gente acaba estudando muito dentro da teoria psicanalítica sobre o complexo de Édipo. Então, ele vai dizer que o fetichismo surge como uma resposta ao medo da castração, que é um conceito central na própria teoria psicanalítica. Então, aqui a gente começa a perceber por que ele, de repente, se debruça sobre esse assunto para falar sobre esse simbólico que está muito mais no inconsciente, muito mais no nosso imaginário, muito mais nesses caminhos simbólicos que a gente constrói na nossa psique, para encontrar esse substituto. E é interessante que ele usa a expressão substituto do pênis da mãe, porque na cabeça, no imaginário infantil,
a criança, no início, ela não faz distinção entre as diferenças dos órgãos genitais entre o pai e a mãe. Então, para ela, todos têm pênis, até que ela se dá conta de que não, né, que são diferentes, né, e aí ela fala, por que o papai tem e a mamãe não? E aí ele conta um pouco esses caminhos que a gente desenvolve internamente para poder justificar tudo isso, e depois como é que a gente busca, de alguma forma, esse substituto através dos objetos fetichistas. É um texto interessante nesse sentido também. Então, vamos falar sobre o objeto fetichista, né? Então, esse texto, ele explora como o fetichista, ao adotar esse objeto fetichista, busca preservar, ele está preservando essa crença infantil no órgão genital feminino, mas seria esse órgão primário, imaginário, originário, ali, que eu acredito que a mãe possui, e depois eu constato isso através do complexo de castração, mesmo diante da percepção da ausência do pênis da mulher. E aí eu acho que o caso do pequeno Hans tem um pouco disso, né? Porque ele constrói, o pequeno Hans, ele constrói uma série de fantasias infantis para justificar na cabeça dele por que quando eu olho para a genitália da mamãe, eu não a vejo como a do meu pai. E aí, quando ele pensa um pouco na girafa, toda aquela história que o Hans traz ali dentro dos relatos do caso clínico do pequeno Hans, né, o Freud vai trazendo ali através dos relatos que ele pôde apurar, do próprio pai do pequeno Hans, a gente percebe que ele constrói uma espécie de fantasia que justifique uma espécie de dobra, uma espécie de mudança simbólica desse formato anatômico do sexo, da própria genitália. Então, é interessante para a gente pensar um pouquinho nisso. Eu acho que o caso do pequeno Hans ilustra muito bem um pouco essa discussão. O papel do fetichismo. O Freud vai dizer que a análise ela tem um papel muito importante, né, quando a gente olha para essa coisa do fetichismo. Isso é uma coisa que aparece com muita frequência na clínica. Vocês vão perceber que os pacientes que procuram análise, eles procuram um analista muitas vezes porque eles querem falar de questões que envolvem os seus objetos de desejo, os seus objetos fetichistas, o fetichismo na vida desse sujeito, desses pacientes. E a partir desse movimento, o que a gente observa é que o fetichismo, Freud vai dizer que ele transita ali, ó, ele fala ali sobre uma espécie de criação de compromisso entre a percepção indesejada e o desejo contrário. Então ele fala muito sobre esse movimento que tem entre os objetos de desejo, esses objetos que nem sempre estão totalmente conscientes. Por que o fetichista ele olha para o pé e de repente o pé é super atrativo, o outro vai haver outras formas, outras partes do corpo, outro vai encontrar, vai ter essa coisa do fetiche nos olhos, né? Então cada sujeito, cada indivíduo, cada paciente, cada analisando, de repente pode trazer relatos diferentes que demonstrem por onde foi, né, encontrando ou de alguma forma construindo esse simbólico dos objetos fetichistas. E tudo isso contribui para a gente entender a dinâmica psíquica que está por trás desse fenômeno. Recordando que, por trás desse fenômeno, a gente continua falando sobre o fenômeno da castração, o simbólico da castração. Pensando um pouco no objeto de estudo, o texto faz essa análise do caso de homens com fetiches que buscam compreender essas escolhas de objetos fetichistas. Por que as pessoas buscam compreender? Porque para alguns desses sujeitos, para alguns desses pacientes que buscam a ajuda de um terapeuta, eles tratam o fetiche como se fosse uma espécie de desvio, de perversão, de algo que deveria ser tratado, ou muitas vezes, realmente, aquele fetiche é tão forte na sua cabeça, na sua psique, que ele acaba sentindo a necessidade de entender por que isso é assim e por que ele não encontra prazer de outras formas. Então, ele acaba sendo realmente um objeto de estudo,
porque isso gera angústia, né? Isso pode gerar angústia em alguns sujeitos. Algumas pessoas lidam muito bem com isso, se dão conta que é um fetiche e se divertem com a coisa do fetiche, e outras, às vezes, percebem um fetiche e têm dificuldade de lidar com essa coisa, com essa ideia do fetiche, não dão vazão a esses desejos, e aí também não conseguem abrir ou dar vazão a outros tipos de manifestações de prazeres sexuais ou outros tipos de prazeres que podem estar relacionados a esses objetos de fetiche, de prazer e tudo isso. Então, realmente, quando a gente analisa casos de pacientes, casos de sujeitos que têm esses objetos de fetiche ou com fetiche, acho que a gente está se propondo principalmente a entender o que esse fetiche representa na vida desse sujeito. Para muitos pode ser divertido, leve, descontraído, para outros pode ser realmente uma questão de angústia, um objeto de angústia, porque ele tem dificuldade de lidar com isso, inclusive por questões, às vezes, de se sentir envergonhado, ou de sentir que aquilo parece não fazer muito sentido, que aquilo tem uma característica de perversão, teve toda essa coisa, esse construto, esse imaginário social, cultural, que a gente carrega, do que é certo, do que não é certo, né? Qual que é o modelo sexual aceitável, qual que não é, e por aí vai. Então, acho que a gente tem um espaço interessante para pensar nesse objeto de estudo, que é o fetiche. E aí, claro, isso acaba criando esse entrelaçamento com a motivação para análise, né? Por que esses sujeitos, por que as pessoas procuram análise em situações como essa? Porque é um momento que ela vai, de fato, explorar o motivo pelo qual esses fetiches estão ali, né? Como nascem esses fetiches, qual a origem desses fetiches, e também entender por que esse fetiche me é tão valioso, né? Eu não consigo encontrar outra forma de prazer senão pelo fetiche, ou por que ele me causa tanta angústia a ponto até de me paralisar, porque isso acontece com algumas pessoas, alguns pacientes. Às vezes, a questão do fetiche é tão forte que ela se paralisa, né? Ela não consegue ir adiante, ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ou ela tem dificuldade de verbalizar isso, ela tem dificuldade de explorar essa parte da sua sexualidade, e a sexualidade passa a ser quase que uma espécie de tabu para esse sujeito. Então, o Freud vai dizer que, mesmo que o fetiche não seja percebido como sintoma de sofrimento, a gente vai perceber que alguns pacientes procuram a análise, até porque tem todo esse processo simbólico do fetiche como algo que seria uma espécie de desvio, de perversão, ou algo nesse sentido. Eu acho que a gente está num momento importante cultural da nossa, principalmente da nossa sociedade aqui no Brasil, não posso falar por todas, né? Não podemos falar isso em todas as sociedades, em todos os países, mas acho que a gente pode falar um pouquinho da nossa realidade, que isso a gente vem percebendo algumas quebras em relação a isso, um pouco mais de liberdade em relação a algumas questões como essa, mas para muitos o fetiche pode ser sim, né, percebido como sintoma de uma angústia, sintoma de uma espécie de proibição, de censura, porque a pessoa tem dificuldade realmente de entender o próprio desejo, de verbalizar algo nesse sentido. Então, aí a gente tem várias motivações para análise, eu acho que a gente pode voltar nessa ideia da motivação para análise e discutir isso em termos práticos, como que a gente pode, de fato, lidar com essas questões na clínica, mas eu acho que uma coisa legal aqui, pessoal, eu fico pensando muito no papel do analista e o quanto o analista também tem que estar preparado para discutir, para poder falar sobre essas questões. Se eu tenho tabu em falar sobre sexualidade, se eu tenho tabu em falar sobre fetiches, se eu tenho tabu em falar sobre qualquer coisa nesse campo e não me sinto confortável, me sinto um pouco fechado, isso naturalmente vai dificultar o processo de análise, né? Dificulta que você estabeleça ali esse par analítico, dificulta que o teu paciente se sinta confortável e acolhido nesse momento em que ele traz um pouco dessa motivação, que é o próprio fetiche para análise, porque ele não quer se sentir julgado, ele não quer se sentir observado, ele quer se sentir acolhido.
Então, a depender do analista, se ele coloca ali toda a sua bagagem de valores morais, religiosos, culturais, ele pode sim gerar no paciente uma espécie de bloqueio, de resistência, e fazer com que a gente não se sinta realmente confortável de continuar o processo de análise, porque ele não se sentiu confortável de abordar algumas questões da sexualidade do fetiche durante a análise. Então, eu diria que o analista, o psicanalista tem que estar muito preparado para ocupar esse lugar. Ele tem que estar muito preparado para falar sobre essas coisas com muita liberdade, com muita leveza, com muita tranquilidade, de poder explorar o lugar do desejo, entender que o desejo, se o fetiche existe, o objeto fetichista existe, então por que aquilo faz sentido para o paciente? Agora, quais caminhos simbólicos ele percorreu pensando no fenômeno da castração, até que ponto isso é relevante para aquele sujeito, né? Porque será que faz sentido dizer ou comunicar para o meu paciente, para o analisando, que o objeto de fetiche pode ser sim o substituto simbólico do pênis da mãe, né? Desse pênis que eu acreditava que a mãe possuía e que depois eu percebo que já não existe mais, né? Se não existe, logo alguém tirou, logo ele foi castrado, ou, enfim, a gente pode construir várias questões nesse sentido. Claro que a gente não reduz a nossa análise a só essa figura parental da mãe, também tem outras figuras parentais que aparecem na vida do sujeito, do analisando, né? A gente tem o próprio pai, a gente tem os irmãos, a gente pode ter uns primos, pode ter os tios, pode ter um coleguinha, um amigo ali que mora perto de você, da tua rua, do teu edifício, da tua vizinhança. A gente tem vários caminhos para a gente poder falar um pouco sobre essa discussão, mas tudo isso, de alguma forma, recai aqui um pouco sobre essa motivação para análise, que eu acho que a gente pode realmente voltar nela. Vamos seguir aqui um pouquinho. Nos casos estudados, e a gente percebe isso ao longo desse artigo freudiano, do fetichismo de 1927, ele vai examinar algumas peculiaridades, e ele também fala um pouco sobre variedade de objetos fetichistas escolhidos pelos indivíduos. Então, também seria um grande equívoco interpretativo por parte do analista achar que todo processo de fetiche segue o mesmo caminho, que simbolicamente as escolhas desses objetos fetichistas são iguais para todos, porque não são. Então, o que o Freud faz é um esforço de trazer ali alguns casos, algumas pequenas análises, inclusive ele traz isso de uma forma muito moderada, muito contida. Eu sinto que, pelo menos nesse primeiro artigo, faltam elementos que ajudem a gente a enxergar um pouco melhor o fetichismo, mas vocês vão perceber que depois vão ter outros artigos freudianos que ele retoma a questão do fetiche, e aí ele vai falar muito mais a partir do sadismo, do masoquismo, do sadomasoquismo, né, assim, que ele já faz essa combinação, e a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre como esses objetos de fetiches ou esses pacientes realmente podem transitar ali pelo processo não só do prazer ou da compulsão sexual, mas podem também transitar pelo processo de angústia, o que representa para o paciente cada um desses objetos fetichistas. Então, a gente traz quase dois universos simbólicos diferentes para falar sobre isso. Mas esse artigo, realmente, ele acaba ficando de uma forma muito mais contida, eu diria assim. Mas eu acho que é importante a gente também dar aquela lida geral ali nos casos, olhar os casos que o Freud relata, porque na psicanálise, pessoal, a gente não pode esquecer disso, viu? Nós aprendemos muito a partir da leitura e do estudo de casos clínicos, do relato de casos clínicos. Então, lembrando que os casos clínicos, eles foram muito importantes para o fundamento da psicanálise, e eles continuam sendo muito importantes hoje para nós, essa escrita, o compartilhamento, a divulgação de casos clínicos, porque é a partir da leitura de casos clínicos que a gente continua também construindo
a psicanálise e contribuindo para que a própria teoria psicanalítica, os próprios fundamentos da psicanálise continuem nesse processo de crescimento, de revisão, de ressignificação, e por aí vai. Tem uma coisa interessante nesse texto, que parece que ele quase que cria uma teoria geral, assim, sabe? Como se fosse uma coisa meio universal. Eu não consigo dizer até que ponto isso faz sentido ou não. Para mim, parece não fazer muito sentido, porque ele traz um pouco essa ideia de que o fetichismo é um substituto do órgão genital feminino. Particularmente, ele fala do falo da mãe, né, como se fosse ali o pênis da mãe, ligado ao complexo de castração. Mas eu fiquei pensando, isso quando a identificação desse sujeito está relacionada a essa figura parental. E aí, claro, naturalmente, minha cabeça foi longe, né? Falei, gente, e aquele sujeito, aquela criança que não cresceu, né, rodeado por essa figura parental, por exemplo, não tem mãe, é órfão, exemplo, ou foi abandonado, né? Enfim, a gente pode pensar em N questões, ou a mãe, por algum motivo, morou para um lado e a criança morou com o pai, assim, pensando no modelo que a gente tem atual da nossa sociedade, que isso também acontece, pode acontecer. Eu falei, não necessariamente a gente precisaria falar do substituto exclusivo desse falo da mãe, então talvez essa ideia de uma teoria muito genérica, muito central sobre o fetichismo não faça muito sentido. Mas achei interessante, porque, de alguma forma, parece que ele é bem coerente com o fato de sempre nos conectar com esses primeiros objetos de amor, que são as figuras parentais, e, naturalmente, talvez um dos primeiros objetos de amor, de contato que a criança tem com o mundo, para muitos ainda, é essa figura materna. E aí, claro, me remeteu, né, a coisa do seio, de Klein, né, do seio bom, do seio mau. Eu fiquei pensando numa série de questões nesse sentido. E também o que seria, de fato, esse falo da mãe para essa criança, né? O que é esse falo? O que esse falo representa? Os verbos que têm vários significados. Tá, Alexa me respondendo aqui, pessoal. Vamos lá. Agora, ele traz uma ideia também sobre recusa da realidade nesse artigo. Seria, ele aborda a recusa da percepção de que a mulher não possui pênis, destacando como essa recusa é essencial para a manutenção do fetichismo. E aí, claro, eu fiquei pensando, essa recusa da realidade é aquele momento em que, através dos objetos fetichistas, de alguma forma, eu tento devolver à mulher aquilo que parece que foi tirado dela. Eu tento devolver essa figura feminina, por isso que eu falo que o texto, ele foca muito no caso de homens, né? Dos homens que buscam as mulheres para satisfação sexual, para uma troca sexual, etc. Mas ele, de alguma forma, ele fala um pouco sobre essa recusa da realidade nesse sentido, né? Já que ela foi castrada, como é que eu posso devolver isso a ela? Né? De que forma eu posso repor esse imaginário da castração e, de repente, dar uma volta para que eu não a perceba já nesse lugar sem esse falo? Então, tem umas questões interessantes que o texto suscita, eu acho que tem umas provocações, eu acho que ele deixa a gente muito reflexivo, esse texto, porque ele aborda questões muito complexas sobre esses caminhos psíquicos, esses caminhos inconscientes que a gente vai construindo para a escolha de um objeto fetichista. Mas vamos deixar aqui, né? Eu acho que a gente pode deixar isso para o momento que a gente esquentar um pouco a nossa conversa aqui e falando um pouco mais sobre a percepção de vocês em relação a esses objetos fetichistas. Então, vamos deixar essa ideia central. A recusa da realidade. Será que é uma recusa da realidade? Ou será que é, de alguma forma, um desejo desse sujeito de reviver algo que ele acredita que ele possuía? Enfim. Também aparece para nós, dentro do artigo, o compromisso psíquico. O que isso
traz para a gente em termos de reflexões, né? É uma espécie de argumento que o fetichista realiza, um compromisso entre a percepção indesejada da ausência do pênis na mulher e o desejo contrário. Então, é como se, através da escolha desse objeto fetichista, eu tivesse construindo um compromisso psíquico que desse conta de preencher algumas lacunas, né? Ou seja, como que eu lido com essa ausência do falo e esse objeto de desejo que está ali? Ou seja, também a escolher objetos fetichistas seria uma forma também de lidar com, talvez, o Freud fala isso no texto e ele deixa isso nas entrelinhas para que a gente pense, talvez seja uma forma de lidar com essa tendência que é comum em todos os seres humanos da bissexualidade, ou seja, talvez uma forma de reprimir ou de castrar qualquer manifestação homossexual em relação a esse sujeito, ou seja, talvez seja uma forma desse sujeito de defender a sua heterossexualidade e por aí vai, ou seja, por isso que ele fala de um compromisso psíquico e ele mostra alguns viés nesse sentido, porque ele fala, nós, como sujeitos, né, como pensando na psique humana, somos todos bissexuais, todos temos as mesmas tendências de identificação, tanto com o pai quanto com a mãe, tanto com a heterossexualidade, como com a homossexualidade. Então, ele mostra isso por um viés muito comum, muito naturalista. Mas ele mostra também como que esse sujeito vai se reafirmando. Então, em lugar de eu desejar o pênis, né, e querer estar com outro homem, é possível que eu resolva ou faça essa resolução através da escolha de objetos fetichistas. Então, eu não vou ter o pênis, mas eu posso ter o salto de um taco, ou eu posso ter a mulher com uma espécie de falo simbólico de brinquedo, ou eu posso ter outros objetos sexuais ali, de brinquedos sexuais presentes que deem conta de substituir esse lugar daquilo que eu percebo como ausente. Isso, pessoal, a gente vai ter coisas para discutir, acreditem nisso. Então, aqui a gente está falando de uma espécie de compromisso psíquico. E aí, claro, se eu falo de compromisso, ele está dizendo de uma função protetora, né? Uma espécie de, realmente, uma espécie de defesa que esse sujeito constrói, ou de algum mecanismo que ele constrói psiquicamente para se defender de algo, né? Ou para não ter que lidar com algo que talvez para ele seja angustiante, como, por exemplo, para muitos até hoje, difícil a questão de entender a própria sexualidade. Para muitos sujeitos é difícil sair do armário, viver a própria homossexualidade, porque nós vivemos numa sociedade castradora, que muitas vezes colocam questões morais e religiosas para dizer que a sexualidade não é normal, que preconiza o que é normal, o que não é normal, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, isso acaba tendo uma função protetora para esse sujeito também. Então, ele vai dizer que, nesse sentido, ele vai sustentar que o fetichismo protege contra o medo da castração, preservando também a crença infantil no falo feminino e evitando a homossexualidade. Então, olha quantos, né, caminhos que ele pode construir ali para essa função protetora. Se, ao escolher um objeto fetichista, é possível que, de alguma forma, eu me defenda desse medo da castração, e isso me lembrou muito também essa analogia que acontece com as crianças, com a escolha de objetos que recordam a mãe, né, ou que parece que retém essa coisa da mãe, quando a mãe não está presente, ela tem aqueles objetos que elas se apegam, como se fossem objetos protetores, né, ou substitutos da mãe, e aí eu lembrei do cobertor, da chupeta, dos brinquedos, lembrei de uma série de coisas, e eu acho que esse estudo traz muitas conexões, assim, sutis com isso. Naturalmente também, essa coisa de perceber, de não perceber, ou perceber, se fala feminino, não perceber, percepção, não percepção, e a questão também do não reconhecimento, ou da negação do desejo, da negação da própria sexualidade, como no caso da homossexualidade. Então, tem questões interessantes aqui nessa função protetora do fetiche que poderia explicar por que das escolhas desses objetos fetichistas. Naturalmente, não é uma discussão muito simples, muito, muito fácil, mas a gente vai explorando ela aqui, tá?
Faltou um D ali, desculpa, pessoal. Destaca casos em que os objetos, como roupas íntimas, são escolhidos como fetiches, funcionando como símbolos da preservação desse falo feminino, né? Então, o que ele tenta dizer de alguma forma é que com roupa é muito difícil você perceber o que é castrado e o que não é castrado. Então, diz que enquanto o homem e a mulher tá com a calcinha, né, tá com a peça íntima ali, o homem também tá com a cueca. Enquanto você tá com essas peças, até o momento que você despe, parece tudo igual, né? Às vezes você percebe um pouco mais, um pouco menos, a coisa da forma, do volume, mas depois que tira, então as diferenças ficam evidentes, né? O que é castrado, o que não é castrado, né? E aí, claro, a gente continua naquela discussão, aquela velha discussão dentro da base freudiana, que é sobre essa coisa do falo, né? O falo como objeto de poder e por aí vai. Mas é legal a gente olhar para a roupa íntima como aquele momento imediato anterior à revelação. Aquele em que, até o momento em que a peça existe, tudo parece igual, o outro não parece castrado. Então ele fala que isso também pode ser um caminho, olha que legal, né? Que essa coisa do fetiche com a calcinha, né? E ele, claro, lembrei de Vamp e companhia, viu, pessoal? Esse fetiche com a calcinha, tudo isso, pode ser um pouco nesse sentido também, né? Assim, enquanto está ali, até que se revele, é a forma que eu conservo um pouco desse imaginário e eu preservo um pouco desse simbólico. Bem legal a gente pensar um pouco os caminhos específicos que o sujeito pode ir construindo, e eu fico imaginando, pessoal, a riqueza que não é trabalhar isso na clínica, né? Você realmente lidar com o sujeito que traz relatos de objetos fetichistas. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos clínicos, assim, que vieram com muita clareza sobre essa questão dos objetos fetichistas, e foi, assim, foram experiências incríveis, não só pela escuta, mas pela liberdade de falar sobre esses objetos fetichistas e o que eles representavam para esses sujeitos. Porque houve situação em que um dos analisandos aparece com essa coisa da angústia, que aquilo trazia angústia, trazia uma espécie de sofrimento para esse sujeito, e para outro não, era super, não, porque eu tenho que olhar, porque às vezes eu acho que eu sou um pouco anormal, porque eu acho que eu sou um pouco pervertido, e aí aparece um pouco isso, né? Então, o analista tem que se dar conta, e ele tem que estar muito preparado também para lidar com isso, sem colocar esse outro no lugar de perverso, pervertido, desviado, e por aí vai. Vamos explorar aqui essas questões finais aqui que o texto traz, elenca para nós, para a gente poder entrar depois numa discussão um pouquinho mais livre. A identificação com o pai. O texto faz isso, pessoal, ele vai explorar essa forte identificação com o pai como influência no tratamento do fetiche, em que ele mostra essa mistura da ternura e hostilidade na relação com o objeto. Então, o fetiche muitas vezes tem essa coisa de ser uma coisa mais forte, pode ser um pouco mais agressiva, não necessariamente uma coisa muito terna. Então, ela tem essa mistura da hostilidade, da ternura, e aí ele mostra também como parte desses objetos fetichistas têm relação ou podem ter relação diretamente com a identificação com o pai, com essa figura do pai. E aqui, entendam, nós não estamos falando do pai biológico, a gente está falando, muitas vezes, até dos substitutos do pai, dessa figura parental. Então, vamos trazer aí reflexões para a gente ir encerrando essa primeira leitura do texto, né? O modelo do fetichismo. O modelo normal do fetichismo é o pênis masculino. Isso Freud vai falar nesse artigo, e ele traz essas ideias ali inicialmente. E ele destaca a universalidade desse fenômeno em diferentes culturas. Então, acho que é um texto interessante, porque mostra que isso acontece em diferentes culturas, em diferentes sociedades, e de alguma forma, é por isso que eu acho que ficou com esse tom de querer quase ganhar uma espécie enfim, de teoria
universal, algo que acontece com todos, como se acontecesse com todos os seres humanos. Tá? Assim de simples. A escolha de objeto estaria sendo dominada por um fetiche. Quando a gente fala a escolha de objeto, a gente tem que pensar muito quais são os nossos objetos, né? E o fetiche, o que o fetiche, como que o fetiche ele atua sobre aquele objeto, né? Porque, enfim, vamos tentar pensar o seguinte: o pé pode ser um objeto, mas por que ele é um objeto? Como que esse desejo que está ali, essa busca de um substituto do falo, ou essa busca de um objeto de prazer, que eu sequer entendo por que ele me dá prazer, mas ele me dá prazer, ele me dá satisfação, como é que esse fetiche domina esses objetos? Como é que ele se relaciona com esses objetos? Como que ele encontra essas identificações com esses objetos? Quais caminhos o fetiche percorre para se identificar com esses objetos? E, naturalmente, uma reflexão que o fetiche me trouxe sobre a escolha de objeto me pareceu muito próxima, por analogia, naturalmente, com os medos fóbicos, com a própria fobia. Porque, por que que, de repente, eu associo o processo fóbico, o medo fóbico, com um determinado objeto e não outro? Por que que, para uns, o objeto fóbico é a aranha, e para outros é a cobra, para outros, sei lá, a altura, e para cada um acaba tendo um objeto, e esse processo fóbico, essa angústia, ela é direcionada para esse objeto, que domina esse objeto, e esse objeto passa a ter uma relação na vida desse sujeito. Então, parece que, por analogia, o fetiche teria um caminho parecido de identificação com esses objetos, porque algo te traz algum tipo de identificação com esse objeto, que se conecta com esse objeto, de alguma forma, e passa a dominá-lo como um objeto de fetiche, ou como esse objeto fetichista. Vamos lá. Vamos lá. O substituto do pênis. Se agora eu comunico que o fetiche é um substituto do pênis, certamente, olha que legal isso, provocarei desapontamento. Então, se agora eu comunico que o fetiche é um substituto do pênis, certamente provocarei desapontamento. Porque seria muito simples, né? Falar, o fetiche é um substituto do pênis. É rápido falar assim. Seria simples. Aí ele fala, por isso apresso-me em acrescentar que ele não é o substituto de um pênis qualquer, mas de um pênis específico e muito especial, que teve uma grande importância nos primeiros anos da infância, mas que depois foi perdido. E isso, gente, eu falo assim, que pênis é esse, né? Por isso que é muito interessante quando você estuda a questão do fetiche em Freud, porque a gente percebe que a leitura é muito diferente do que a gente costuma realmente ouvir aí fora. Então, eu fiquei pensando, tem muito mais a ver com esse objeto perdido, né? Esse que teve grande importância nos primeiros anos de vida, ou aquilo que eu alimentei nas minhas fantasias infantis e que, de alguma forma, eu procuro conservar a partir da escolha de um objeto fetichista. Vamos pensar em algumas notas aí freudianas sobre o fetiche. O fetiche costuma desempenhar o papel de uma descoberta auxiliar. Ele não necessariamente é o único meio de prazer, ele pode ser complementar, ele pode ser auxiliar no processo da obtenção do prazer ou desprazer, a gente pode pensar assim. O fetiche é o substituto para o falo da mulher, porque ele está muito ligado ao simbólico da castração, a castração como um processo comum ao nosso processo maturacional, ao nosso processo de desenvolvimento psicossexual, né? Ele fala muito sobre como que nós transitamos sobre a fase edipiana, e como que a partir dessas transições
eu vou me dando conta dessa castração e vou tentando conservar aquilo que eu acreditava ou que eu construí nas minhas fantasias infantis, e que eu sequer dou conta que eu faço isso. E o fetichista ainda acredita fruir de uma outra vantagem de seu substituto genital, porque quando eu escolho um objeto fetichista, eu não preciso reconhecer que o que eu busco ou que o que eu desejo seja esse objeto perdido. Falo da mulher ou, né, ou esse pênis que pode estar em qualquer lugar, né? Esses objetos de amor, esses objetos de desejo. Então, ele de alguma forma ele se sente protegido porque ele sente que o outro jamais saberá ou que o outro jamais vai se dar conta de que ele tem esse desejo ali oculto, inconsciente, que é dele, que ele conserva. Então, isso, o fetiche tem uma coisa de ser uma espécie de preservação de si mesmo, né? Quando eu tenho um fetiche, eu não necessariamente preciso compartilhá-lo com o outro não precisa saber dos meus fetiches. No entanto, ele existe para mim, ele existe no meu simbólico, ele existe no meu imaginário. E eu sinto prazer através desse fetiche. Eu sinto prazer quando eu olho para um objeto fetichista, esse objeto causa algo em mim. Ou ele pode me causar também angústia, como eu comentei com vocês no início do texto. Mas então o fetichista, ele acredita que essa escolha de objeto, ou esse objeto fetichista, é como se fosse uma espécie de proteção, de barreira, em que eu não preciso me despir, me mostrar para o outro, falar sobre os meus desejos, que ele, né, então, o sujeito que olha para o pé, que tem desejo no pé de uma pessoa, quem vai imaginar que a pessoa que está olhando para o seu pé está morrendo de prazer de ver teu pé ali? Um exemplo bobo, clássico, mas eu acho que serve para a gente pensar um pouco nisso. Então, naturalmente, um texto bem provocante, que ele deixa muitas reflexões para todos nós, mas eu quero a gente aproveitar, então, esse nosso encontro para a gente discutir sobre fetiches na psicanálise. Vocês vão ver que é um texto, me parece um texto introdutório sobre o fetiche. No próximo ciclo a gente vai falar mais sobre isso. Eu já dentro da nossa programação, a gente vai ter um seminário que a gente vai abordar um pouco mais esse assunto e vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão do fetiche. Mas, pessoal, acredito que assim como eu, todos vocês, né, devem pensar, primeiro, que leitura complexa, porque ela toca numa questão que é sobre a sexualidade, sobre os objetos de desejo, mas também esses objetos de desejo que nem sempre eu consigo dar vazão, que me causam angústia, que podem me deixar num lugar de um sujeito que, né, não vive os próprios desejos, não consegue viver essa liberdade de fruir dos próprios desejos por uma série de proibições, aquelas que me foram impostas, que são externas, que foram internalizadas, enfim, a gente pode pensar em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, sobre o desafio que é ter essa tranquilidade para abordar a questão do fetiche com os pacientes. Então, eu queria ouvi-los, eu queria saber como é que você se vê, né, nesse processo de escuta, falando sobre fetiches, falando sobre objetos fetichistas, como seria para vocês, de repente, encontrar com um paciente e falar assim, nossa, eu tenho um prazer quando eu vejo alguém com óculos, ou eu tenho um prazer quando eu vejo alguém com uma roupa XYZ, e de repente isso pode esbarrar no analista, ali com uma roupa, né? Por exemplo, eu penso na figura de um analista, de uma mulher que às vezes não intencionalmente foi com decote, e o paciente fala, eu tenho muito prazer quando eu vejo uma mulher com decote, né? Com o seio volumoso, a vista, tal. Como é que seria para vocês tudo isso, né? Então, queria ouvi-los, eu queria saber o que passa na cabeça de vocês quando a gente fala sobre psicanálise, que a psicanálise é um lugar de desalienação do sujeito, de liberdade, e de repente a gente tem que estar preparado para falar sobre coisas que a gente sequer está preparado para falar sobre as nossas próprias questões. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vejo com muita naturalidade essa questão, inclusive me remeteu muito a Winnicott, pela questão do objeto
eu tenho dificuldade de falar esse nome cedo, transicional, que a criança utiliza, o pupu, né? Que utiliza para fazer a transição na ausência da mãe, né? Tem aquele paninho e tal. E eu ouço no dia a dia essa questão de fetiche com muita naturalidade, até porque eu sou paciente e eu tenho meus fetiches. Por exemplo, eu tenho um fetiche louco com o pau elétrico. Calma, gente. Por a guitarra. Porque na infância eu descobri em análise que a minha potência foi dispersa por conta da questão ambiental. O ambiente que eu vivia tóxico, minha potência se esvaiu. Quanto criança, desmaiava, passava mal, aquela coisa toda, perdi sonhos. E eu vim descobrir, na análise, a posterior adolescência, e a liberdade que nem sempre quer nos acompanhar, que a guitarra, coisa da música, da arte, me devolveu o sentir, a potência. Eu sinto uma coisa profunda, uma alegria, uma coisa muito forte, entendeu? Eu já tive mais de 60 pedais. Que, quem não conhece, o músico tem a guitarra e tem os pedais de efeito. De distorção, tive mais de 30. Caríssimos, barato, até descobrir o meu som, a minha potência. Tem o meu amp. E é uma coisa muito pessoal, não é para tocar para multidões. Eu me tranco no meu quarto e é quase que um gozo sexual. É um gozo sexual, sinto um prazer avassalador. Entendeu? E quando eu quero, eu exponho isso. Então, quando eu ouço um paciente falar dos desejos, dos fetiches, soa para mim muito natural. É muito tranquilo. Sander, eu tenho... Ele constrangido, não, calma, fica tranquilo, pode falar à vontade. Ouço com muita naturalidade. E o meu trabalho como terapeuta é desmistificar, trazer conforto. Então, para mim, eu vejo com muita naturalidade, né, porque aprendi na escola que não tem como ser terapeuta se não passar antes para o paciente. Então, quando eu resolvo as minhas questões, eu compreendo e naturalizo, fica fácil de ouvir o outro. Fica fácil de compreender o outro. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Alexandre. Muito bom mesmo. Márcia? Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Bom dia, sim. Bom, eu não sei responder essa questão, porque eu acho que eu teria que... Mas eu vou falar algumas coisas, acho que daí, com a minha fala, até responde. Eu acho que eu teria que estar no setting analítico frente ao outro, porque vai depender muito, da questão de qual fetiche, de eu estar preparada para ser analista, ter passado pela análise pessoal dentro da psicanálise, porque eu fiz terapia com psicólogo, enfim, é outra coisa. Mas eu tenho algumas coisas aqui para colocar. Primeiro, o Freud está escrevendo lá no seu tempo, então ele vai falar muito da relação... Ai, meu bonequinho aqui para mim. Falou muito dos relacionamentos heterossexuais, enfim, está escrevendo em 1927. Ele está muito nessa coisa da mãe, falando muito do homem, coisa e tal. Mas o que eu estive pensando durante a leitura do texto? Primeiro, a etimologia da palavra fetiche está relacionada à palavra feitiço. Então, esse envolvimento, né, essa forma de estar inebriado, levado, tanto para o bem quanto para o mal. Não querendo ser maniqueísta, mas isso vai depender muito da representação simbólica do que a pessoa está envolvida nesse enfeitiçamento. O texto, ele falou da pessoa que tem o fetiche. Então, faz de conta que tenho fetiche por esse objeto aqui. Mas eu fiquei pensando quando se trata da pessoa que se coloca como fetiche. Por exemplo, prostitutas que vão fazer ali a fantasia do seu cliente, ou mulheres, a figura da mulher fatal. Às vezes as pessoas até inconscientemente, tem mulheres que não saem sem salto,
ou porque é da profissão delas, ou porque inconscientemente é uma forma de se colocar até como fetiche. Eu fui durante muito tempo bailarina de flamenco. A minha ascendência é árabe e cigana. E aí eu vou colocar também, pegando um pouco da fala do Alexander. Então, quando a gente fala que a gente dança o flamenco, quando a gente fala do flamenco, a gente vê no olhar das pessoas que já tem todo um estereótipo da Carmen, de Bizet, do vermelho, da paixão, o que é o flamenco para você e tal. E quando a gente está no palco, a gente encarna, né? A Carmen de Bizet, acho que todo mundo conhece a ópera, né? Uma cigana que trabalhava numa fábrica de cigarros, ela seduz um militar, então aquela mulher que seduz, aquela ideia do fetiche para o mal. Então, a minha pergunta em relação à questão da psicanálise, em relação é uma dúvida, uma curiosidade. A pessoa, a mulher em especial, que de forma inconsciente ou pré-consciente se coloca como esse objeto de fetiche, ela também está nessa busca, né, dessa falta desse pênis, porque quando o prazer que eu sinto em estar no palco, o Alexander falando disso, me tocou muito. O flamenco, ele pulsa na gente, parece que aquela percussão, ela está dentro da gente. Parece que o seu coração vai sair pela boca quando você está... E você está espalhando a sensualidade, não necessariamente na questão do erotismo, né? Porque a sensualidade ela tem a ver com aquilo que é agradável aos sentidos humanos. Então, é maravilhoso você se ver no palco, é maravilhoso você estar no palco, e você está mexendo, sim, com a sensibilidade. Muitas pessoas têm esse fetiche, talvez eu mesma tenha com a bailaora de flamenco, quando me caracterizo para a dança. Ou quando me visto de determinada forma, e porque gosto de brinco grande, porque isso, porque aquilo. Então, como que é isso? A gente também está nessa busca, porque a relação do pênis tem a ver com potência, com força, isso. com Eu poder. acho que talvez, em termos simbólicos, a palavra que faria mais sentido para a gente é falo. E o falo tem a ver com isso, com poder, com potência, tudo isso. Então, a gente não pode associar o falo só com a genitália, né? A genitália masculina, vamos falar assim. Então, é possível que sim, que seja a busca desse falo, a busca dessa potência, a busca dessa força, a busca dessa, né, né, de se sentir uma pessoa forte, viril, né, enfim. É interessante pensar mais nesse sentido do falo, o falo como esse objeto simbólico mesmo, né, de se sentir um objeto de desejo, né, quando você está no palco, você está ali, você está como falo, né, você passa a ser o objeto de desejo do outro. Então, ou eu busco o falo porque eu desejo o falo, ou eu busco o falo porque eu quero ser o falo, eu quero ser o objeto de desejo do outro. É interessante os caminhos que a gente pode ter para isso. Eu acho que talvez nessa época o Freud falava menos sobre essa ideia de falo dessa forma, acaba falando mais sobre o pênis, né? Mas eu acho que a gente hoje tem bastante elementos e bastante contribuições teóricas de outros psicanalistas que vieram depois de Freud, e a gente consegue hoje entender que se trata muito mais do falo do que necessariamente da genitália masculina, não é genitália pela genitália. Obrigado, hein, Márcia? Que final de aula poética, hein? Muito bom, né? Beleza, adorei a sua fala. Eu Muito tinha bom. umas coisas assim, do arco da Estou lhe imaginando em cima de um palco dançando. Tá vendo? Coisa linda. Não foi a minha intenção. Tá? Eu tive umas coisas assim, mas é que a psicanálise faz a gente refletir muito, né? Em muitos caminhos. E tem uma coisa interessante, pessoal, porque assim, você vê que a gente está falando desse objeto de desejo, de se colocar no lugar desse objeto de desejo. E tem um caso clínico interessante de um paciente que, quando criança, em algum momento, ele, né, enfim, flagrou os pais saindo de um momento íntimo ali, e quando ele vê o pai saindo, ele vê, né, literalmente o pênis do pai. Então, no imaginário dele ficou aquela mensagem: nossa, que potência!
E toda vez que ele se relaciona com alguém, ele tem essa questão da necessidade de olhar para o pênis, para o próprio pênis, né, para a própria genitália, e reconhecer nela a potência que ele enxergou no pai. Então, ele tem essa coisa, esse construto simbólico que é, esse paciente costuma dizer assim, eu não sei dizer se eu quero o pênis do meu pai, se eu desejo o pênis do meu pai, ou se o que eu desejo é ter a mesma potência que eu enxergava nele. Porque isso também tem a ver com o complexo de castração, também tem a ver com a morte, né, com ser o substituto desse pai primério. Né? Então tem uma coisa interessante nesse sentido. Então ele fala que quando, às vezes, ele está num momento assim de envolvimento sexual com outras meninas e tal, que ele olha e fala, nossa, olha, hoje parece que é meu pai que está aqui, olha como é que eu estou potente. Então, olha como que a fantasia, o fetiche, vai construindo simbólicos para associar com esses objetos de amor, com esses objetos de desejo. E será que é objeto de desejo? Será que isso tem a ver com o pai ou tem a ver com a mãe? Será que ele passa a desejar, a possuir, também ter essa potência do pai, porque ele deseja o pênis do pai, ou porque ele percebe que o pai é que tem a mãe, e na verdade ele quer possuir a mãe? Olha quanta coisa pode aparecer num processo de análise como esse. Tá? É muito complexo. É muito complexo. Eu acho que o grande desafio, a grande oportunidade que a gente tem é a liberdade da gente fazer isso que vocês fizeram aqui hoje. Alexander e Marcos, vocês estão de parabéns, assim, né, de forma bem simples, que vocês conseguem trazer isso para a realidade interna de vocês e o que vocês sentem a vontade de compartilhar. Mas a gente vai ver os fetichistas nas coisas mais simples, por exemplo, muitos homens, para poder se relacionar com as mulheres têm que estar com aquelas meias calças super sexy, né, esse partilho, e tem essa coisa de ainda precisar disso para sentir prazer, ou a gente vai encontrar situações que as pessoas adoram pessoas uniformizadas, né, bombeiros, policiais, e por aí vai. Então, as pessoas têm diferentes tipos de fetiche. E tá tudo bem, pessoal, né? Todos os fetiches fazem sentido. Por que que fazem sentido? Quem vai te contar isso é o próprio sujeito, é o próprio analisando. Então, o Alexander, quando ele traz essa coisa da música, a Márcia da dança, eu fiquei pensando o quanto, muitas vezes, a própria arte também não é um caminho para viver a própria sexualidade, né? E o Freud fala sobre isso depois, nos trabalhos, nos escritos que ele fala sobre arte. Então, como que a gente também vive isso através da arte, através da literatura, através de outras manifestações culturais? É importante a gente estar preparado para tudo isso, entender esse amplo universo simbólico que rodeia e que compõe a vida de cada sujeito. O nosso desafio é a capacidade de entrar nesse universo simbólico daquele sujeito, do analisando, e entender o que é ou não um fetiche para ele. E o quanto desse fetiche, desse objeto fetichista, traz ou não prazer. Por exemplo, para a Márcia e para o Alexandre, a gente vê que é prazeroso para eles. Mas pode ser que para a Márcia ela podia falar, gente, mas eu me sinto super constrangida quando eu estou no palco. Eu fico super envergonhada, super angustiada, aquilo me traz, sabe? E não é isso que ela trouxe, porque ela tem uma relação diferente com o objeto, né? O teu objeto de escolha, o teu objeto fetichista. Então, mas para algumas pessoas aquilo pode ser extremamente angustiante. Então, é isso que a gente tem que estar preparado para lidar, né? Com a clínica em si, ela é muito ampla, ela é muito vasta, ela é muito subjetiva, e não dá para a gente tentar trabalhar com teorias universais, generalistas. A gente tem que entender que cada sujeito constrói o seu próprio universo simbólico e que o nosso desafio é estar preparado para participar desse universo simbólico com esse sujeito, sem julgamentos, sem predições, sem inferências no sentido de querer atribuir valores àquilo que ele está me dizendo, deixar que ele dê os seus próprios valores àquilo que ele está me dizendo. Então, esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem com a clínica. E, pessoal, o psicanalista, no princípio, nos primórdios da psicanálise, ele foi muito procurado, principalmente para tratar dos sintomas histéricos.
E quando a gente falava de sintomas histéricos, a gente não está falando só sobre sexo, prescrever sexo para as pessoas. Façam sexo que vocês vão melhorar. Mas muitas vezes da impossibilidade desse sujeito de lidar com os próprios desejos que ele sequer sabia que estavam ali, que existiam. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que Freud, ele dialogou muito com esse movimento de muitos sexólogos que escreveram à sua época, que tentaram falar diversas questões, e trouxe uma abertura muito importante no processo terapêutico, que é essa liberdade para falar sobre a sexualidade, em todas as esferas. E o fetiche faz parte disso. Eu acho que a gente, toda vez que a gente pensa em como me tornar um psicanalista, ou como que eu, como futuro psicanalista, eu posso me preparar para esse futuro do atendimento clínico, uma das questões importantes que a gente tem que se preparar é a desconstrução de todos esses tabus internos que nós construímos em relação à sexualidade, aos diferentes tipos de objetos de prazer, fontes de prazer. A gente precisa olhar para tudo isso, de prazer e desprazer, não só prazer. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas eu deixo essa mensagem. É um texto muito gostoso. Ele não é difícil, mas ele também não é fácil de ler. Então, recomendo que vocês leiam, façam a releitura de vocês, mas que especialmente deem os primeiros passos para lembrar que lidar com o paciente é lidar também com demandas como essa, e quando essa demanda aparece, eu tenho que saber como eu vou conduzir esse atendimento, qual vai ser o manejo clínico desse atendimento, e eu tenho que estar preparado para esse atendimento desse paciente, essas demandas que aparecem, e eu não posso simplesmente dizer, eu não me sinto preparado e confortável para falar sobre isso, porque eu ainda não resolvi minhas questões, porque eu tenho pudor de falar com o meu próprio marido, com a minha própria esposa, com o meu próprio namorado, tal. Então, pessoal, esse estudo do fetichismo reforça, especialmente para nós, aquilo que a gente sequer tem coragem de dizer para a gente mesmo, e que a gente precisa tratar em análise. Aproveitar e trabalhar isso em análise. Aproveitem, é um convite. Viu? Bom, pessoal, mais algum comentário, alguma participação? Muito bem. Bom, eu queria desejar a todos um excelente sábado. A gente provavelmente vai se encontrar agora só em janeiro, com muitos de vocês. Então, desejar a todos boas festas, ou que sejam as festas que façam sentido para vocês, né, de acordo com o desejo de cada um. Mas que vocês tenham um fim de ano sensacional, tranquilo, em paz, que continuem estudando, se preparando, para que a gente entre nesse novo ciclo 2024 com muita vontade de aprender, de nos dedicarmos à própria análise e de seguir com essa série de provocações que foram esses 12 ciclos de encontro nesse ano de 2023, com temas tão diferentes, mas que a gente percebe que vem contribuindo cada vez mais para a gente pensar como que funciona a prática clínica. Então, especialmente traz a gente para aquele lugar de perceber o quanto a gente tem que se preparar ainda para os atendimentos clínicos. É isso, pessoal. Se cuidem, viu? Boas festas para todos. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. A todos. Forte abraço a todos aí. Felicidade. Tudo de bom aí, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.